Olá pessoal, estou aqui para trazer mais um vídeo sobre o Home Assistant. Desta vez eu resolvi gravar esse vídeo aí porque desde a minha última postagem várias pessoas vieram me questionar como é que faz para criar um layout semelhante, gostaria de criar esse tipo de componente. Então, devido a esse grande volume aí de questões, eu resolvi criar um vídeo para que mostrassem, uma série de vídeos para que mostrasse em cada vídeo um card específico que é utilizado aqui no meu layout, né, no meu Home Assistant, e que me ajuda muito para poder deixar o layout da forma aí como eu sempre tento planejar. Então vou começar a partir deste vídeo, criar uma série de vídeos aí, pelo menos com os cards principais, e explicar um pouquinho de cada card aí, como é que funciona e quais os benefícios deles. E vocês vão ver que não é tão complexo assim. Eu vou começar hoje com um card bem simples, mas para mim é fundamental. Eu vou tentar ser bem breve aí no vídeo, ser mais objetivo. E eu espero aí que possa auxiliar bastante pessoas aí nesse desenvolvimento. Então, o card que eu vou estar apresentando para vocês hoje é o Loveless Layout Card. Tá? Esse card ele é realmente para organizar o seu layout. Tá? Então, as suas views ali que você cria dentro do Home Assistant, ele serve para isso. Então, aqui eu vou estar colocando na descrição do vídeo o link para poder fazer a instalação deste componente, deste card, mas ele pode ser instalado pelo Hacks, tá? Então, aqui tem uma informação de como realizar as instalações de forma manual ou pelo Hacks. Depois você coloca aqui no Resource o local do arquivo JS. E aqui depois embaixo na documentação tem a opção de visualizar como que é a configuração para aplicar esse card aí no seu Home Assistant. Então basicamente aqui tem um tipo, né, que é o Custom Layout Card. E este componente aqui é o principal item deste componente, deste card aqui. Então o layout é onde você vai definir como que você vai utilizar esse card. Tem algumas outras informações como altura mínima, quantidade de colunas mínimas, máxima, largura da coluna, enfim, tem algumas outras informações que você pode utilizar, mas eu basicamente utilizo essas duas linhas aqui, vocês vão verificar que é bem simples, tá? Se vocês quiserem saber mais informações, aqui tem detalhadamente o que é cada item. E depois, aqui embaixo, ele mostra como aplicar os tipos de layout diferente e como é que fica na prática essa utilização. Então, neste primeiro momento, ele mostra o layout com a informação alto. Tá? Então, aqui ele configura, colocou alto, nem colocou o alto, né, porque ele pega por default alto já. Então, basicamente, você vai colocando os cards e ele vai organizando aqui de forma automática. Então, eu coloquei 1, 2, 3. Aí depois ele viu que o 4 já era maior, já colocou na coluna do meio. Aí depois ele foi para o 5, que era pequeno, então eu acho mais interessante colocar na direita. O 6, o 7, depois o 8, ele viu que encaixava melhor ali na coluna do meio. Então, esse eu não tenho utilizado ele, porque neste caso aqui eu não tenho controle do que eu estou colocando na tela, então é o próprio card que está fazendo essa organização. Então, para mim, eu acho desnecessária essa opção. Depois nós temos o horizontal, né? Então ele vai organizar os seus cards da esquerda para a direita, né? De forma horizontal. Então, colocou aqui o card 1, 2, o 3, aí dessa forma ele já começou colocando horizontal. Depois o 4 ele já quebrou a linha, depois fez o 5, 6, depois quebrou a linha novamente, aí foi lá para baixo, né? Como você organizou de forma horizontal, ele funciona dessa maneira. E nós temos o vertical. Este é o que eu mais utilizo, na verdade é o único que eu utilizo em todo o meu projeto, tá? Que é o modelo vertical. E aí ele vai organizar aí de cima para baixo os seus layouts, os seus cards. E aí como é que eu faço para eu fazer a quebra de linha ou a quebra de coluna? Este é o segredo, tá? Esse break aqui é onde você vai limitar aonde que o card vai começar a ser visualizado ali na tela. Então, como é que funciona esse primeiro modelo aqui? Então, eu coloquei ele colocou um vertical e colocou aqui o layout 1, né, e o layout 2, o card 1 e o card 2, e colocou um break. Então, se vocês perceberem aqui, ó, o card 1, o card 2, break, quebrou a coluna, foi para a coluna do meio. Colocou o card 3, break, foi para a última coluna, a terceira coluna. Aí colocou lá o 4,
O 5 não, né? Ele pulou o 5 aqui. O 5, o 6, aí sim, colocou o break. Aí o 7 foi lá para baixo da primeira coluna. Tá? Então, basicamente, é assim que você configura, de uma forma bem simples, mas muito útil, porque a partir daí você consegue configurar exatamente onde que você quer visualizar cada card. Aqui tem uma última opção que eu fiquei sabendo aí recentemente, que inclusive está como experimental, que é o Grid, mas eu dei uma olhadinha aqui por cima, eu achei interessante porque vai te dar mais opções, mas até o momento eu não vi utilidade, porque tudo que eu consigo fazer aqui no Grid eu também consigo fazer com essas opções. Mas caso você queira analisar mais a fundo, verificar como é que funciona, aqui tem toda a documentação e ele explica aqui várias opções para você estar podendo aplicar aí no seu sistema. Mas nada mais é que eu poder colocar um card mais largo, outro mais curto, um embaixo do outro, mas ainda assim eu vejo que eu consigo fazer, né, com essas opções também. Ok, como é que é isso na prática, né? Então aqui eu criei uma view chamada teste, então ela está toda em branco, né? E eu vou configurar aqui o layout, né? O layout card aqui para a gente verificar como é que é o funcionamento dele. Então aqui eu tenho a minha view, né? Que é a teste, que está toda em branco. Aqui está tudo comentado o código. Eu vou descomentar aqui essa primeira parte. O que é essa primeira parte? É o custom layout card. Então eu coloquei o layout aqui, modelo vertical. Depois aqui eu configuro os cards, né? Então aqui eu tenho os cards da view, que ficam tudo abaixo desse cards aqui, dessa tag. Depois eu tenho os cards desse tipo aqui, que vão ficar tudo abaixo dessa tag aqui, cards, tá? Então se eu salvar aqui, lá na tela vai continuar em branco. Por quê? Porque aí eu não configurei, não coloquei nenhum componente aqui na tela. Esse card aqui funciona apenas para organizar os demais cards, então ele não vai me mostrar nenhuma coisa na tela. Tá? Então vamos voltar aqui, vamos atualizar e vai continuar em branco. Então apareceu aqui que teve uma nova atualização no layout e ainda assim continua em branco. Então vamos colocar um componente para ver como é que vai ser o funcionamento. Então eu tenho aqui este tipo de card que é o Markdown, que é para texto. Então eu tenho aqui a opção de content e aqui eu coloco o texto que eu queira aparecer, que eu quiser aparecer ali na minha view. Então vou salvar, vou atualizar aqui meu arquivo e vamos verificar como é que vai aparecer o teste aqui. Então já apareceu aqui o Markdown teste que eu coloquei. E como é que vai ser? Eu vou colocar aqui teste 1. Se eu colocar vários cards aqui do tipo Markdown. Então eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vamos trabalhar com 5. Se eu salvar e atualizar, como é que ele vai aparecer lá na minha view? Ele vai aparecer um embaixo do outro, certo? Eu configurei aqui o layout vertical, né? Não coloquei nenhum break. Vai aparecer aqui um embaixo do outro, numa única coluna. Ok, teste 1, 2, 3, 4 e 5. E vamos começar agora a trabalhar com break, né? Então vamos supor aqui que eu queira colocar o teste 4 na coluna aqui da direita. Então, eu vou pegar o teste 4, recortar, colocar aqui mais para baixo e eu vou colocar um break, tá? No mesmo alinhamento aqui dos demais cards. Opa. Vou colocar até um comentário aqui. Quebra de coluna. Para eu me organizar melhor. O que acontece? Agora, o Markdown teste 4 vai aparecer na coluna da direita. Vamos verificar como é que ficou? Ó, apareceu aqui o teste 4 na coluna da direita. Se eu colocar um outro break, vamos supor que eu queira colocar agora o teste 3 lá no final. Então, eu vou pegar aqui o teste 3, vou recortar, vou colocar aqui depois o teste 4 e vou colocar um break antes, entre o 4 e o 3.
Vou atualizar o meu arquivo lá no servidor. E vamos verificar como é que ficou o teste 3 aqui na última coluna. Ó, já apareceu o teste 3 aqui. Ah, Douglas, eu quero colocar uma quarta coluna. Eu posso? Sim, você pode colocar aí quantas colunas você quiser, né? E conforme você vai colocando aí, você vai visualizando e deixando da melhor maneira que você preferir. Então vamos supor que eu quero colocar o teste 1 lá na última coluna, na coluna 4. Então eu vou colocar lá no final e vou colocar um break. Vou atualizar o meu arquivo. Vamos verificar aqui onde é que vai aparecer o teste 1. Deve aparecer lá na quarta coluna. Apareceu lá na quarta coluna. Ok. Eu quero colocar 2 Markdown aqui e outro Markdown aqui. No teste 4 e outro no teste 1. Então, vou colocar 2 aqui, um embaixo do outro. Vou colocar aqui o 6, o 7 e vou colocar aqui o 8, abaixo do 1. Vou atualizar aqui meu arquivo. E vamos verificar como é que ficou o resultado. Então, o teste 8 tem que aparecer lá na última coluna, embaixo do 1, né? E o 6 e o 7 aqui embaixo do 4. Pronto. A partir disso aí, eu posso configurar da forma que eu quiser, colocar cada card em cada coluna que eu quiser. Ah, Douglas, mas eu quero colocar o teste 2 e o teste 5, um do lado do outro. Bom, eu já expliquei isso em outros vídeos, mas eu vou mostrar para você novamente. Aí, para isso, a gente tem os cards nativos do Home Assistant. Tá? Eu vou trazer aqui na tela para vocês. Aqui a gente tem o vertical Stack Card, tá? Essa aqui é a página aqui dos cards do Home Assistant. Eu tenho os cards aqui, algumas outras informações. Então, todos esses cards aqui são nativos, vocês não precisam instalar. Então, eu tenho o vertical e eu tenho também o horizontal Stack. Tá? Então, aqui eles são nativos. Eu vou pegar aqui o modelinho. Vou pegar aqui só as 3 primeiras linhas. Eu vou configurar para ficar um do lado do outro, de forma horizontal. Então, eu vou pegar aqui esse horizontal stack, eu vou colocar um tracinho aqui, porque eu tenho mais de um card, né? Abaixo aqui do vertical eu tenho mais de um card, então eu sempre preciso identificar como um hífen. E abaixo desse horizontal, eu vou colocar aqui esses 2 marking down. Ou seja, eu tenho um card aqui, eu vou tirar esses últimos aqui para ficar melhor visualmente. Então eu tenho um card aqui, eu tenho 3 cards aqui e eu tenho outro card aqui. Esses 2 aqui eu acabei de pagar. Só que neste card aqui eu tenho 2 dentro dele, que é no caso o horizontal stack. Tá? Então vamos ver como é que vai ficar o resultado final. Então agora um tem que aparecer do lado do outro. Ó, apareceu um do lado do outro. O teste 2 e o teste 5. E ainda apareceu o título aqui, Light, que eu copiei. O Light, o title aqui, se vocês perceberem, tudo isso tem na documentação, tá? Então tá bem explicado, a documentação do Home Assistant é muito boa. Tem aqui, ó, o tipo string é opcional, então você não é obrigado a preencher. Eu posso apagar ele, vou salvar novamente e vou atualizar no meu servidor e vai sumir já o título aqui. Vai aparecer só os 2 Markdown, um do lado do outro. Pronto, agora eu tenho um do lado do outro. Eu posso colocar um terceiro aqui? Sim, você pode colocar de forma horizontal, vai ficar um do lado do outro, aí 3 Markdown. Então eu vou colocar aqui 1.1, 1.2, 1.3 e aqui eu vou colocar 3, 4, 5 e 6. Por que eu pulei o 2? Porque vamos supor que eu quero colocar mais um card aqui embaixo. Então eu posso aqui com essa ideia aqui que é o Visual Studio, que para mim é uma das melhores que tem para desenvolvimento, eu posso minimizar aqui, ó, ele agrupa tudo que está abaixo deste card. Então vamos supor que eu queira colocar mais um Markdown.
Aí neste caso aqui, ele não vai estar abaixo do horizontal. Esse markdown ele não pertence ao horizontal. Então ele vai aparecer um embaixo do outro. Por que ele vai aparecer um embaixo do outro? Porque ele está aqui dentro do vertical. Tá? Então eu vou colocar aqui o 2. Vamos salvar. E vamos atualizar para verificar como é que fica o resultado. Eu vou ter 3 colunas aqui na primeira, 1.1, 1.2 e 1.3. O 2 abaixo dessas aí, né? Ó, 1, 2, 3. O 2 abaixo e depois eu tenho as outras. Então eu posso configurar da melhor maneira possível. É assim que eu consigo organizar os meus cards de forma aí, visualmente onde eu quiser colocar em cada área do sistema. Então, vamos supor que eu queira colocar aqui um teste 2.1 e o 2.2. O que eu vou fazer? Eu vou colocar outro horizontal stack, né? E aqui eu vou jogar para a direita, porque agora esse markdown vai pertencer ao horizontal stack, e vou colocar mais um aqui dentro desse horizontal stack. Então eu vou colocar o 2.1 e o 2.2. Vamos ver como é que ficou? Agora vamos ter duas colunas aqui no 2, né, no teste 2. Pronto, é isso. De forma bem simples, né, eu posso replicar o horizontal stack para esses demais aqui também. Se eu colocar aqui e jogar todos eles para baixo, todos eles aqui vão aparecer um do lado do outro, né? E assim eu vou configurando aí da melhor maneira possível aí que eu queira colocar aqui no meu Home Assistant. Então, basicamente esse era o vídeo que eu queria mostrar para vocês, tá? Tem uma outra questão que o pessoal está me questionando também, é como que eu consigo aí colocar a largura de cada componente. Eu quero que um botão fique maior, outro menor. Aí tem um outro tipo de card, outro tipo de configuração. E aí eu vou tentar mostrar em outros vídeos alguns cards que eu utilizo aqui e que eu acho que é bem interessante e que ajuda bastante na hora de desenvolver o layout aí do seu Home Assistant. Bom, é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida em relação aí esse componente, tá? Vocês podem deixar a sua dúvida aí no comentário. E assim que eu tiver mais conteúdo para publicar, eu vou estar compartilhando com vocês. Até mais, qualquer dúvida, estamos à disposição.